horas em Francisco Beltrão, Paraná, também, em todo o Brasil, horário de Brasília, e você está aqui conectado conosco no canal Acervo de Memórias. É uma alegria estar com vocês nessa noite. Nade, muito obrigado. Cadu está também, já entrou. Eu quero agradecer a Nadiele por estar aqui comigo, trabalhando, me auxiliando aqui na produção. A Marina, lá em Jaraguá do Sul, que faz a arte também do Acervo de Memórias. Muito obrigada pelo apoio de todos vocês. Herbalife entrou também. Palmira, muito obrigada pela sua presença. Todos vocês, que Deus abençoe. E nessa noite eu quero deixar um abraço todo especial para a família Pavani Gomes, lá em São Paulo, Santo André. Que Deus abençoe vocês de maneira especial. Com todo o amor, todo o carinho, nós confiamos em Deus e sabemos que Ele é o doador da vida, Ele sabe de todas as coisas. O reino futuro em breve chegará e nós estaremos juntos para sempre. Essa noite nós vamos convidar, o nosso convidado é o pastor Cadu. O Cadu é o nosso pastor querido aqui. Estou aqui já chamando o pastor Cadu Guerreiro para participar conosco. Pastor Cadu, meu querido amigo, ele é o marido da Maria Helena, o pai do Nicolas, ele é radialista também. Para você, pastor Cadu. Foi o pastor Cadu que me buscou. Oh, pastor Cadu, que honra ter você conosco aqui no Acervo de Memórias. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Boa noite, pastora. Boa noite a todos. Prazer imenso poder compartilhar um pouquinho da nossa história, uma longa história, onde Deus agiu muito, com certeza. Que bom, Cadu. Faz tempo, né, que eu estou tentando colocar você na agenda da live. Eu voltei, o Acervo de Memórias voltou a semana passada e eu já tratei logo de te encaixar logo no comecinho. Então, meu querido, como vão as coisas por aí? Fala um pouquinho sobre você também, o seu trabalho, o que você faz, os seus títulos. Então, eu sou formado em marketing e propaganda, milito no rádio desde os meus 13, 14 anos, mais ou menos, né? Sou aficionado por comunicação. Comecei a minha profissão auxiliando um narrador esportivo a carregar os equipamentos para os jogos, e até que um dia o repórter teve um problema de saúde, não foi trabalhar, e o cara que carregava o equipamento acabou tendo a oportunidade que mudou a vida toda, e até hoje, né? Já se vão quase 25 anos de carreira. E o rádio, eu poderia dizer que foi o meu segundo emprego, e já se vão quase 25 anos aí de militância nesses meios aí. Eu trabalhei em Francisco Beltrão aqui 10 anos em uma rádio comercial, né, até o ano de 2015. Eu cheguei em Francisco Beltrão no ano de 2005. Após isso, eu tive uma experiência de ser assessor de um deputado federal, morei em Brasília, tive uma boa experiência de como funciona o nosso Congresso, Câmara dos Deputados, Senado, e no ano de 2019 nós inauguramos a Web Rádio Cidade de Francisco Beltrão, que é o nosso ganha-pão hoje, é onde nós militamos, onde nós estamos formando aí um novo time de locutores, nessa mudança toda pós-Covid, né? Porque a gente analisa o que fazíamos antes do Covid, hoje não funciona mais. Precisamos nos reinventar no meio da pandemia, mudar, e agora fazer de um jeito novo, mas graças a Deus tem dado certo. Você, antes de eu entrar na questão mais pessoal sua, você também teve uma experiência internacional. Você morou em Roma, né, Exato. Cadu? Morei em Você Roma. trabalhou com o que lá?
Uhum. Lá em Roma nós Você... tivemos uma experiência, como todo bom brasileiro que vai para lá, sem ter feito aquele famoso contato antes, né, de ver alguma coisa. Nós trabalhamos em várias coisas em Roma, como lavar panela, servir sorvete para os brasileiros, né, que lá não Ah, chamava tá. sorvete, né, era gelato. E nesse tempo eu Aham, conheci o pessoal da Rádio Vaticana, e a gente teve uma aham. oportunidade de conhecer ela, que acredito que é a maior rádio do mundo, né? A gente teve uma oportunidade de conviver um tempo lá com o pessoal brasileiro que trabalhava lá, e foi uma experiência assim, muito interessante, que a gente traz para os nossos dias de hoje, né? O que eu sempre digo, a Itália, embora tenha os seus cartões postais com coisas antigas, ela é muito moderna, né? Então a gente traz essa É. modernidade da Itália sempre no nosso dia a dia, principalmente no nosso trabalho. Uhum. Cadu, vamos falar da parte espiritual na sua vida? Com certeza. Você, que é muito impactante, né? Como você veio a se tornar cristão. Eu gostaria que você contasse para a gente como foi a sua decisão em se tornar um cristão e também como você se tornou pastor, né? Uhum. Como tudo isso sucedeu. Então, retornando para a história da rádio, né? Quando eu vim para Francisco Beltrão em 2005, eu operava os botões da rádio, a mesa de som, porque naquele tempo não havia vaga para locução. E nesse tempo que eu fiquei na mesa de som, que foram em torno de 2 anos dos 10 que eu fiquei trabalhando na rádio, eu fazia técnica, que é cuidar dos botões, colocar as músicas e tal, de uma igreja evangélica, de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da noite. Ou seja, eu ouvia a palavra de Deus 2 horas por dia, de segunda a sexta-feira. E no final de semana, eu Aham. trabalhava das 13 até as 18 horas, de hora em hora, um programa evangélico. Então, assim, eu tinha 5 horas de evangélico no sábado e mais 2 todo dia. Então, assim, aquilo foi realmente entrando na minha vida. E como a vida ela não é fácil, eu estava na minha casa, eu morava bem próximo da emissora, e eu estava ouvindo um programa. E eu nunca vou me esquecer de duas pessoas, né? O pastor Biromenal Dornelles, né? Muito conhecido, de Francisco Beltrão, e o pastor José Carlos, que estavam fazendo um programa ao vivo nesse dia. E me lembro como se fosse hoje, né? O pastor José Carlos disse assim, ó: você que está na sua casa, você que quer aceitar a Jesus para mudar a sua história, você pode Uhum. fazê-lo aí onde você está. Eu não fiz onde eu estava. Eu coloquei uma camiseta, um chinelo, uma bermuda e saí correndo da onde eu morava e fui até a rádio. E lá eu fiz aquele ato de me ajoelhar, de aceitar a Jesus, de confessar os meus pecados e realmente tomar uma decisão. Porque todos os dias a gente ouvia testemunhos, entende? Pessoas que eram Uhum. curadas, pessoas que tinham portas abertas, e aquilo vai impactando. E a gente começa a ver que a porta está fechada, as coisas que você faz não dão certo, você tem batalhas que você não consegue vencer. Eu falei, olha, se todo mundo que é cristão consegue, eu vou ser cristão e vou conseguir também. Aceitei a Jesus meio sem entender o que ia acontecer, entende? Depois de tudo isso. Uhum. Porque muitas pessoas não entendem que depois que você vira o cristão, você precisa ter uma mudança de vida, né? As coisas erradas que Uhum. você fazia, você não pode fazer mais, certas coisas. Eu demorei um pouco, né? Até que eu fui visitando algumas igrejas para ver onde eu me encaixava melhor. Até que achei uma que as pessoas me acolheram bem, e ali realmente eu aprendi, né? O valor do respeito, né, pelos pastores, pelos obreiros, o respeito por Deus, né? Quando eu me converti, eu posso afirmar assim que eu conhecia Deus, mas eu não amava Deus, porque eu conhecia Ele superficialmente. Até o dia Uhum. que realmente eu tive um encontro real com Ele, aquele de rasgar o coração, de chorar na presença dEle. E aí, depois daquele dia, a minha vida, ela nunca mais foi a mesma. E uma curiosidade nessa história toda, da família do meu Uhum. pai e da família da minha mãe,
Eu sou o único cristão da família. Uma família bem grande, em torno aí de umas 200, 300 pessoas do lado do meu pai, da minha mãe ainda Uhum. mais do que isso. E o único Uhum. cristão da família, graças a Deus, com muito orgulho. Eles são da onde? A família do meu pai é oriunda de São Mateus do Sul, né, lá próximo da Lapa, próximo de Curitiba. E o meu pai ele está Aham. fixado na cidade de Irati, né, que fica lá próximo de Ah, Curitiba tá. também. E os irmãos deles estão Uhum. espalhados aí pelo Paraná, Lapa, São João do Triunfo, Guarapuava. Eu tenho parentes em São Paulo, no Rio, na Alemanha e por aí vai. Mas a minha família, meu Uhum. pai está em Irati, né? E uma Uhum. frase que meu pai sempre me fala, que faz com que eu entenda que realmente eu tomei a decisão certa. Ele diz assim: graças a Deus que você foi para a igreja. Então, assim, ele tem certeza de que muitas coisas poderiam não dar certo, né? Que se eu não seguisse esse Uhum. caminho. E hoje ele vê que a gente está na igreja, né? Tem uma vida, vamos dizer assim, não tão caótica como tinha antes. Hoje a gente já entende que Deus pode nos ajudar muitas das vezes a levar o fardo, né? Que a gente não precisa levar sozinho. E quando você aprende, você acaba dosando mais, né, as situações e aí a vida vai seguindo. Uhum. Cadu, você também me falou sobre o seu batismo, que foi um evento muito especial para Foi. você, né? Conta aí pra gente o que que aconteceu. O meu batismo foi no dia 27 de dezembro de 2007. Então eu cheguei em Francisco Beltrão em fevereiro de 2005. Então 2 anos que eu fui para a igreja. E o pastor ele sempre falava, né, que tinha que reunir lá um certo número de pessoas, né, para que pudesse Uhum. ensinar acerca do batismo para depois batizar. E foi chegando o final do ano, o pessoal foi viajando, aquela lista para batizar não saía, não saía, não saía. E aí eu fui lá falar para o pastor, eu falei, ó, pastor, o negócio é o seguinte, eu quero me batizar, o senhor não quer me batizar porque não tem uma lista. Mas eu quero dizer para o senhor que se Jesus voltar e eu ficar, a culpa é sua. Porque eu quero me batizar e você não quer. Então, realmente foi Uhum. muito engraçada essa situação. E aí ele se Uhum. convenceu, reuniu os obreiros, mas ele tentou desmarcar até na última hora, porque nesse dia 27 de dezembro caiu um dilúvio, uma chuva tremenda. O rio que eu me batizei, Uhum. que foi lá em Marmeleiro, na Mata Nativa, esse rio Uhum. estava cheio. E ele falava, você é doido, não vai dar. Eu falei, pastor, eu quero nascer de novo. E insisti até que realmente a coisa foi. Mas é uma situação hilária, que não sei se fosse hoje eu faria. Mas foi o jeito que eu achei de realmente nascer de novo, porque eu precisava. Uhum. Ele não te falou, ó, se Jesus vier e você não for batizado, não tem problema. O ladrão da cruz também não foi É. batizado e entrou. É que quando você é novo convertido, você quer fazer as coisas rigorosamente como manda a Certinho. caderneta, né? E eu falava, não, É. gente, eu quero me batizar, eu quero ceiar, dizimar, até aquele ponto eu já dizimava, então eu falei, eu quero ser completo na obra do Senhor, eu não quero ser Sim. só um pedaço. E daí a gente conseguiu realizar a obra inteira, graças a Deus. Mas você sabe que o meu batismo também deu um monte de problema. Uma semana a bomba do batistério quebrou, então não esquentava água. Na outra semana faltou água no bairro. Isso lá em Meu São Paulo, Deus. né? E eu estava tão desesperada para batizar, porque eu tinha que batizar e tal. Aí a Selma, minha irmã, a pastora Selma, foi lá no Corpo de Bombeiros, em Guarapiranga, e falou: por favor, eu preciso colocar essa minha irmã dentro dessa água. Ela tem que ser batizada. E eles falaram: tudo bem, traz, vem, traz aqui. Nós éramos um grupo de 12 pessoas. E daí eles disseram que tudo bem batizar a gente lá na represa do Guarapiranga. Então deu tudo certo, porque aí o pastor arrumou a bomba do batistério, a água chegou lá e nós fomos batizados dentro da igreja mesmo. Glória a Deus. Maravilhosamente. Foi.
Acontece, né, a luta, mas Vale a pena. é pra gente, vale a pena pra gente contar a história depois, né? Não, sem dúvida, E e eu não entendia o porquê que as pessoas falavam do nascer de novo, né? Eu pensava que era uhum, entrar na água, tomar um banho e estava tudo certo, né? Mas aí você começa a analisar como que uma criança ela é gerada, né? Ela é gerada através de um ato de amor, mas também ela tem ali, né, o DNA do pai, o DNA da mãe, junta tudo e aí nasce a criança. E aí foi no batismo que eu entendi que a gente precisava ter o DNA do nosso Pai, que é Deus, para que realmente a gente pudesse nascer de novo e ser uma nova pessoa. E foi quando eu entendi isso, que dentro de mim eu tinha o DNA de Deus, a minha vida realmente ela deu um salto, assim, uma coisa estrondosa. uhum. Então, Cadu, então a partir daí você começou a entregar para o Senhor os seus sonhos, os seus anseios, os seus desejos, Uhum, e uma das coisas que você almejava muito era ter um lindo casamento e ter um filho, queria exato. formar uma família. Como é que Correto. aconteceu tudo isso? Quando eu vim para Francisco Beltrão, eu fui casado uma vez, né? E o motivo Uhum, da minha separação foi a igreja, porque eu quis ir para a igreja e a minha ex-mulher não quis. Eu falei, então, entre você e Deus, Deus, tchau para você, vida que segue. E a gente acabou se separando, né, legalmente, tudo no papel certinho. Hoje ela vive a vida dela, tem filho, casado e aquela coisa toda. E aí, como eu uhum, estava fervoroso e queria a coisa certa, eu fiz um propósito. Eu falava, olha, não vou pegar em mão de mulher nenhuma, não vou beijar mulher nenhuma, não vou abraçar mulher nenhuma, até que realmente Deus mande a minha. Porque quando você uhum, trabalha no rádio, é uma coisa assim que é natural, que as pessoas se afeiçoem a você, que te procurem, que liguem, aquela coisa toda. E eu ficava me desviando para lá e para cá, não atendia, não recebia as mensagens, mas não respondia e fui orando, né? Então foram uhum, 12 meses, né? Foi um ano que eu orei, busquei muito a presença do Senhor, até que um dia o pastor da igreja que nós íamos, né, lá de Barracão, eu servia aqui em Francisco Beltrão, mas a sede era lá em Barracão. Ele, por algum motivo que eu não me recordo agora, não pôde fazer a Santa Ceia. Então nós, de Francisco Beltrão, fomos para lá fazer a Santa Ceia, né? uhum, E lá a gente acabou se olhando com a minha atual esposa, mas não passou disso, né? Naquele tempo não tinha WhatsApp, aquele tempo era o ICQ, lembra do ICQ? Tinha o ICQ, tinha aham, o aham, MSN, que era como a gente conversava. E aham, aí, a segunda vez, nós fomos fazer lá uma apresentação de uma música dos dois ungidos, né? uhum, Aquele que o cidadão levanta na Porta Formosa, recebe a cura e sai pulando, né? E eu recebi a cura no momento da música, saí pulando e caí nos pés da minha esposa, da pastora Maria Helena. Caí nos pés dela e ali foi uma coisa bem interessante, né? Na música, levantei e fui. E aí no final do uhum. culto, teve uma oração de imposição de mãos e o Espírito Santo tomando conta do local, e eu sentindo muita presença, não aguentei ficar de pé. Primeiro eu fui indo, me ajoelhando, depois eu caí. E um dia eu vou te mostrar, eu tenho essa foto, inclusive, que mostra a pastora Maria orando de joelho e eu Aham, deitado, estatelado do lado dela, né? E dali a gente começou a aham, conversar pelo famoso MSN, e ela está aí na live e aham. ela pode É. confirmar isso, que a gente acabou trocando, assim, aquele tempo era o ID, né, que a gente trocava, né, não é o ID, era o e-mail, né, que você cadastrava. E aí a gente Aham, trocou, e certo dia eu estava na rádio, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou cadastrar aqui e vamos ver. E cadastrei e aham, chamei ela. aham, E só depois que a gente ficou junto que eu vim a saber que o computador dela ou a internet dela estava com problema e aquele dia do nada funcionou e a gente começou a conversar, mas ela morava em Barracão e eu morava em Francisco Beltrão. Então aham. foi uma coisa tremenda, onde eu saía daqui muitas das vezes meia-noite.
de bis, de Aham. moto, ia lá para Barracão para ver ela e para voltar de madrugada correndo tudo, porque às 5h30, 6 horas eu tinha que pegar no trabalho de novo. Então E foi. a Bis te levava com esse tamanho todo que você tem? Eu sempre brinco que ela conhecia o caminho todo, né? Da ida e da volta, porque eu fui várias vezes para lá. E a Aham, pastora tá aí e vai confirmar isso. Na primeira vez que eu entrei na casa aham, dela e que a gente conversou e que a gente nem sei se namorar, porque nós decidimos ficar juntos, né? Não sei se é esse o termo, namorar ou uhum, não, mas nós, no uhum, primeiro encontro, eu disse para ela assim: eu vou cuidar de você e vou cuidar do seu filho, que era pequenino, 2 anos e pouco. E me lembro como se fosse hoje, que ela me olhou assim com uma cara de desconfiança, né? Tipo, oxa, primeira vez que vem aqui e já está querendo galantear no meu ouvido. Mas foi realmente o que aconteceu. ah, Tudo aquilo que eu disse no uhum, primeiro encontro veio e aconteceu. Mas demorou um pouco para que as coisas acontecessem, né? Eu conheci ela, a gente estava ah, conversando e naquele tempo eu era muito de monte, então a gente ia muito para o monte orar, mas muito, sabe? E eu falava: aham, Deus, se realmente for para mim, eu quero que ela cante, porque o Senhor disse que eu vou pregar a palavra, eu não quero ir sozinho, eu quero que ela cante, porque vai cantar junto. E eu falei: Deus, precisa que tenha um filho, porque quando eu era pequeno eu sofri um grave acidente, e depois daquele grave acidente foi me ceifado, né? Para mim ter filhos. Eu não posso ter filho, tem problema, não posso. E para mim ter filho, só se realmente Deus me desse, né? E tava no uhum. script, né? Mulher, uma mulher com um sorriso que, que foi o mais lindo que eu já vi na face da terra. Tem muito homem que acho que tem que aprender algumas coisas, né? Que eles olham para outras partes da mulher. Mas eu olhei para o sorriso dela e aquele sorriso me arrebentou. E é o mesmo sorriso que eu acordo É. e vejo todos os dias hoje, que é o sorriso que me mantém de pé, que faz com que eu permaneça. Retornando no monte, não pegava celular, porque no monte era no interior. E eu falava assim: Aham, Deus, se for ela, o Senhor vai me mostrar no monte. E aí os irmãozinhos orando no círculo lá, e eu comecei a chorar, 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 porque eu fechava o meu olho e eu via na minha frente ela, né? Ela, assim, Deus confirmando que aham, era ela. Eu peguei o celular, porque eu esqueci que não pegava celular naquele local, porque eu estava, como diz o outro, no espírito ali mesmo, e aí liguei para ela, e falei: olha, eu te amo, Deus me mostrou, é você. E detalhe, não pegava celular. Então, assim, foi um negócio muito interessante que aconteceu. uau, E aham. dali para frente demorou em torno de uns 40 dias, 45 dias, para que ela viesse para Francisco Beltrão e a nossa vida começasse. Tipo, não dá para dizer: olha, nós namoramos, vamos dizer, nós ficamos, namoramos, noivamos e casamos. Não. A gente ficou junto e com 40, 50 dias nós casamos e já se vão aí, vamos completar 12 anos, né, nesse ano de 2021. Ou seja, quando realmente é de Deus, funciona, né? E foi assim que Deus provou e foi uma bênção, né? Deus me deu uma esposa linda, um filho lindo, Deus me deu uma família. Vamos dizer assim, se você me perguntar: Cadu, os teus sonhos, realizei todos. Que era casar, que era ter filhos, que era ter a minha casa e que era ter a minha empresa, né? E esses eram os meus sonhos. E os sonhos que a minha mãe tinha para mim era era o sonho de que eu tivesse filhos, né? E também de que eu me formasse. Então, hoje eu tenho meu filho, né? Então, realizei o primeiro sonho da minha mãe, me formei na faculdade e realizei o segundo sonho dela. Então, hoje eu me sinto, vamos dizer, que um homem completo, né? Os meus sonhos realizados e os sonhos da minha mãe realizados. Então, assim, é uma coisa bem, bem legal. Aham. Ela está dizendo aqui, deixa um pouco para eu contar, mas ela cantou para você no meu aniversário, que a gente fez lá no karaokê. Quando ela começou a cantar, eu falei: ué, a Zizi Posse está por aqui? O que é É, isso? Asa Morena, né? Gente, a tessitura, o timbre da voz.
da Maria Helena é muito chique, é lindo demais. Ah, sem dúvidas, Ela, sem dúvida. Nas a igrejas gente que tem a que colocar gente, ela para cantar. sim, nas Uhum. igrejas que a gente militou nesse tempo de Francisco Beltrão, ela sempre cantava. No nosso ministério que a gente tinha até meados do ano passado, a gente cantava junto. Eu tocava as três notas que eu sei no violão e ela cantava comigo, era bem legal. E Uhum. tem uma capacidade muito grande, mas muitas das vezes falta aquela coragem de dizer, ó, olha, eu quero fazer, ó, dá um espaço para mim, porque capacidade tem a dar com o pé aí, porque a voz realmente é linda, porque é a voz que eu escuto todo dia, né? Como é que não vai ser, né? Então, quando a gente puder voltar para reunir lá na igreja, mas vocês vão ser intimados, convocados a participar do louvor, ué, que isso? Missão dada é Deixar missão esse dom cumprida. assim, Missão dada é mas com missão cumprida. certeza. Tá aceito, com certeza, com muito prazer. Sim, aquele dia você fez todo mundo tirar o pé do chão, né? Você é muito carismático, né, Cadu? Você tem um carisma maravilhoso, é muito gostoso te ouvir. Eu fico muito edificada com as suas mensagens, com as suas reflexões, com as suas atitudes como pastor. Aliás, eu quero aproveitar aqui e te agradecer publicamente, porque foi você que foi lá no hospital me buscar. Eu não ia conseguir subir os 2 andares de escada e o Cadu veio me trazendo nos braços. Agora veja bem, ele é alto e forte, mas ele ainda estava na reabilitação do Covid. Verdade. Então, quando você chegou aqui, que você estava buscando ar, e eu falei, meu Deus, por que que eu pedi para o Cadu, né? Não devia ter pedido, chamado outras pessoas. E aproveitando aqui que eu estou segurando a sua fala, eu quero te contar aqui um pouquinho das pessoas que estão conectadas conosco. Olá, vamos lá. Yasmin Siqueira também entrou agora, a Valnice também entrou, e Cristina Ferraiolo, oi Cris, um beijão, a Misa Barros, a sua querida esposa Maria Helena, Tá aí. que vai trazer uma live para nós, né, falando em português, não em grego. É porque eu não entendo, Vai né? ser muito. Então, a Rose Amaral também, beijão, Rose. Rodrigo Vieira, Edel, Marina Lázaro, querida Marina, um beijão, obrigada por tudo. A pastora Maria Selma Elvas, um beijo, minha irmã. A Ana Jaqueline, a Jaqueline Sambugaro, Gustavo Lima Azevedo, DT Cotres, Assuntinha, beijão, Assuntinha, locutor Fábio Fonseca, meu querido, Deus abençoe, viu? Um beijo aí, manda um beijo a toda a família Liache, um beijo do nosso coração para vocês. O Luiz Lima, é isso? O buffet infantil? Luima, é isso mesmo? O Gesa, beijão, Gesa, Deus abençoe, obrigada por estar sempre conectado aqui com o acervo de memórias. Um beijão para você. A Val, pessoal, muito obrigada pela sua. Também o Jean está entrando. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu apoio. Divulgue o acervo de memórias. Aqui no Instagram é M Selvas, às quintas-feiras, 20 horas. E lá no YouTube é acervo de memórias. E lá no YouTube é importante você deixar seu like, ativar o sininho, muito importante para que o YouTube entenda que o nosso canal é importante, que tem impactado muitas pessoas. Cadu, depois eu vou te dar uma caneca dessa aqui, tá? Você me lembra, Com certeza. para você tomar sua aguinha, seu café. Então, meu querido Cadu, eu queria que você contasse uma coisa que ficou no ar para mim. O pastor, Você né? chegou a.
É o pastor Cadu. Você me perguntou. Exatamente. Sim, como você chegou a ser pastor e quando foi? Você já era casado? Como é que foi isso? A gente já era casado com a Maria, com certeza. Aí, nesse tempo a gente Aham. militava junto com o pastor Carlos Bus, né, que é um dos pastores, acredito, um dos, se não o mais antigo de Francisco Beltrão. E a gente tinha Uhum. realmente se engajado nessa luta aí. E a gente começou lá embaixo, né? Eu me lembro que comecei cooperador, né? Arrumando as coisas da Uhum. igreja, limpando o banheiro, aquela coisa toda. Não me envergonho de dizer, porque quando a gente é obreiro, o nosso papel é servir, e servir não importa onde, né? Então comecei Uhum. por aí fui ao diaconato, juntamente com a minha esposa, que foi diaconisa comigo, onde a gente auxiliava a servir a ceia. E aí eu comecei a buscar, né, como é que se fala, a presença do Senhor. E nesse tempo que eu fui levado a pastor, nós estávamos na igreja do pastor Pedro. O pastor Carlos era o pastor presidente da igreja, as 4 fases do evangelho, e o pastor Pedro é o pastor da quinta igreja, né? O pastor Pedro teve um Uhum. problema de um aneurisma, né? E ficou Uhum. bastante tempo fora da igreja. E nesse tempo que ele ficou fora, nós, aí juntamente com um outro pastor que veio de fora, nos desdobramos para manter de pé a igreja, né? E ali foram Uhum. muitas vezes de pregação terça, quinta, sábado e domingo, e vamos que vamos. E eu aprendi a fazer a obra fazendo, né? Não tive assim como eu tenho hoje. Hoje eu tenho a senhora como minha professora, tenho aí o pastor Jaza como uma grande pessoa que nos auxilia muito no que diz respeito a conhecimento de Bíblia e tal. Mas naquele tempo a gente não tinha Uhum. como, a gente precisava fazer, a gente tinha uma igreja caminhando e a gente tinha que fazer. E eu ganhei o destaque nessa situação, né, da doença do pastor Pedro. E depois que ele ficou bem, a gente foi a pastor. E aí o pastor Pedro era o Uhum. presidente da igreja, eu trabalhava como pastor auxiliar. Algum tempo depois aí a minha esposa foi a pastora também e foi, eu posso dizer assim que o meu momento foi ímpar, mas ver a tua esposa sendo consagrada foi algo assim extraordinário, né? Eu me lembro como se fosse hoje que eu quase não conseguia ficar com o olho aberto de tanto choro, né? Porque a lágrima caía, ardia o olho e eu limpava aquela coisa toda. São 2 momentos na minha vida assim que foram bastante emocionantes, né? Eu consigo dizer que foi é, a minha esposa se tornar pastora e o batismo do meu filho. Eu acho que nem ele não sabe, mas agora, dia 13 de março, completaram 2 anos do batismo deles, que foi uma coisa extremamente emocionante, né? Batizar o filho da gente, né? São datas que a gente não esquece, então foi tremendo, né? Poder ver ele vindo e depois ele saindo uma nova pessoa. Então foram essas 2 coisas que me chamam bem a atenção. E daí eu fui caminhando, né? Uhum. Hoje eu já não dou tanto valor para isso, porque hoje eu já aprendi como realmente a coisa funciona, mas antigamente a gente não tinha esse entendimento, né? A gente buscava Uhum. o destaque porque você queria subir, né? Você queria dar mais um Uhum. passo. É, então, nas 4 fases do Evangelho, eu cheguei a ministro, que para eles era o último cargo, né? E depois Uhum. a gente mudou de ministério e tal, e 2 anos e 2 meses atrás, nesse ministério eu recebi a unção de bispo, né? Que o bispo ele é não é um chefe, né? Que a gente não é uma tribo, né? Mas ele é o cara que coordena os pastores de uma região. E nós estávamos lá em Renascença, né? Onde tinha sido emancipado a igreja, aquela coisa toda. Depois a gente teve que refundar a igreja lá em Renascença, né? Nós permanecemos lá em Renascença há bastante tempo e fizemos Uhum. a obra, né? Alguns adendos que eu acho importante falar desse tempo o qual nós fizemos a obra. Nós fizemos a obra de coração, com amor, com tudo aquilo que a gente podia fazer, mas muitas das vezes não foi com conhecimento. Foi com vontade, foi por necessidade, mas muitas das vezes não foi por conhecimento, né? O conhecimento ele veio a partir do ano passado, quando
teve uma virada de chave, né? Eu costumo dizer que a minha vida de cristão antes da Abapai, ela é uma, e eu posso dizer assim que antes da Abapai, a minha vida de cristão, comparada com agora, ela era superficial, porque a gente molhava o Amém. dedinho só, na unção, na bênção e tudo. Hoje não. Hoje a gente pula dentro. Uhum. Hoje a gente nada nisso, que antigamente não fazia. Então, a Aba Pai foi uma virada de chave na minha vida, onde eu me peguei pensando assim, nossa, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que nós fizemos, não é bem assim. Então, hoje a gente está numa linha de frente, mas não como foi a vida toda, que sempre pregando uma vez por semana, às vezes duas, às vezes três, uma loucura toda. Hoje a gente tem servido a Deus de uma maneira diferente, né? A gente, conforme eu sempre digo, é pau para toda obra, é precisar ligar que a gente sai correndo. Mas hoje o pastor Jaza, glórias a Deus por isso, respeita muito essa situação de que nós estamos estudando a palavra de Deus, né? E conforme a gente vai estudando e aprendendo, a gente vai tendo confiança para que a gente possa ir pregando a palavra do Senhor, né? Então, eu até aproveito aqui para agradecer publicamente ao pastor Jaz, a pastora Selma, a pastora Célia, por esse entendimento, né, de que realmente agora nós precisamos nos capacitar. E é uma coisa boa, sabe? Aprender, porque quando a gente aprende, você quer de novo, e de novo, e de novo. Nunca enche, sabe? E é uma coisa muito boa. Então, hoje a gente está aí, vamos dizer, estudando, aprendendo, para que nós possamos fazer a coisa com a razão, né? Eu acho que a gente pode dividir a razão e a emoção. Mas antigamente não podia. Antigamente era a emoção em tudo, porque a gente não tinha razão. Mas hoje a gente compreende isso. Hoje a gente estuda. Não é, mas o meu coração está mandando dizer isso, né? Igual sempre foi Uhum. muitas das vezes, e a gente viu muito isso. Já tem aquele dito, né? Que o coração, muitas das vezes, ele pode nos enganar, né? Então, Uhum. hoje a gente presta muito mais atenção no que o coração fala, analisa muito Uhum. mais, e só depois que realmente tem certezas e confirmações é que a gente vai se manifestar. E antigamente não era assim, nós não aprendemos dessa maneira, entende? Então eu louvo a Deus Uhum. pela oportunidade de estar aprendendo e aprendendo para quem sabe um dia a gente poder compartilhar essa bagagem com outros que virão e fazer parte da corrente, né? Porque é assim, né, Cadu, agora a gente está entrando no princípio das dores. Exatamente. E com certeza Deus vai nos capacitar a todos mais e mais, Sem dúvida. porque nós somos os representantes e o canal de expressão do Espírito Santo no mundo. No mundo que está todo mundo desesperado. Quem você conhece que não está aí, ou sem emprego, ou com algum familiar no hospital, ou que perdeu alguém Exato. querido? A Covid vem aí para sacudir a humanidade, a peneirona mesmo. Sem dúvida. Então, nós temos que estar estudando, crescendo o tempo todo. Como eu dou o curso, eu passo por aquelas lições, e hoje mesmo eu estava aqui com o Luciano, e eu já passei por essa lição quantas mil vezes. Uhum. E cada vez Deus mostra uma coisa diferente. Então, todos nós estamos no processo de crescer, de amadurecer, de fortalecer, porque com esse tempo que vai ficar a coisa vai ficar mais agressiva ainda, porque o inferno se abriu para vir dizimar com a humanidade. Sem Então, nós dúvida. somos esses que vão trazer, é, mostrar o caminho para que as pessoas encontrem a saída definitiva
para a vida delas, para a existência e a existência eterna. Então, esse processo do crescimento, Cadu, todos nós estamos, né? Sem dúvida. Todos os dias, em todo o tempo, e a gente vai edificando uns aos outros, né? É importantíssimo. Ontem eu estava com as meninas, a Luciana, que está no quinto, e a Anise, que no segundo, e eu vou passando pelo curso inteiro. É, a gente vê o crescimento de todos, é, aqueles que nasceram praticamente nas nossas mãos, Sem que são dúvida. nossos bebês, e agora já estão crescidos, bem alimentados, fortificados, experimentando de Deus todos os dias, em todo o tempo. É isso que é maravilhoso, né? A gente vê a palavra se confirmar e se cumprir nas nossas vidas e na história da raça humana. Sem dúvida. E é claro que as revelações, o fortalecimento, o Senhor vai te dar a cada instante, a todos nós que Uhum. queremos isso, que Sim, estamos na linha de frente espiritualmente falando, socorrendo e sendo socorridos, né? verdade. E você, Pode falar. sim, sim, você com esses 14 anos na obra, você teve muitas experiências. Você não quer não compartilhar algumas experiências assim significativas que te marcaram? O que você conta para nós? Acredito que, acho que até minha esposa vai concordar com o que eu vou dizer agora. A que mais marcou, né, foi uma vez que nós fizemos a oração, né, por uma senhora que estava com câncer. Ela estava com câncer no seio esquerdo. E aí, naquele instante que eu estava orando, eu falei: a senhora tem uma garrafinha d'água? Ela falou: eu tenho. Daí ela me deu a garrafa, eu orei por aquela água. Eu falei: ó, quando a senhora chegar em casa, a senhora lava o seio com essa água. Mas tem que ser com fé. Eu falei: se não for com fé, é uma água qualquer. E a gente foi surpreendido algum tempo depois com um exame que ela trouxe para nós que é, o nódulo, o caroço que tinha no seio não existia mais. Então, assim, foi tremendo, né? Acredito que Deus permitiu isso para que a gente pudesse estar se firmando mais na obra, né? Porque quando você está na linha de frente não é fácil, né? Não é nada fácil, né? Uhum, Ainda mais quando você tem que uhum, tomar decisões e muitas das vezes a decisão ela vai agradar a alguns e ela vai desagradar outros. Então a gente precisava que Deus operasse, Deus operou. Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu estava no meio de uma palavra. Essa para mim assim foi bem interessante porque a comadre está por aí também, né? A Ana Jaqueline. Com a Jaque também foi assim, né? Eu me lembro que Deus me deu o discernimento e uma visão de que a Jaque ia ser mãe, e eu me lembro que falei a respeito, a Jaque foi mãe mesmo, e uma pastora da igreja lá de Renascença, e Deus me deu uma revelação. Eu falei para ela assim, eu falei: você toma comprimido para não engravidar? Ela falou: tomo. Eu falei: pode continuar tomando que você vai engravidar para Deus provar que Deus é Deus na tua vida. E ela não me deu muita bola, sabe? Ela continuou tomando aquele uhum. comprimido até que um dia ela entrou aos prantos na igreja com um exame de gravidez. Ela falou: não é possível, eu tomo esse medicamento há tanto tempo, nunca aconteceu, e depois daquele dia que tu Uhum. falou, realmente comecei a ficar enjoada e ter náuseas, ou seja, coisas assim que Deus fez na obra que foram maravilhosas. E a coisa que eu mais, tipo assim, que eu mais dou o valor é aquilo que a gente pode fazer pelos outros, né? Eu acredito, assim, que as ajudas em alimento, para mim, assim, são coisas muito importantes, né? Claro que são coisas que a gente não fala porque o que uma mão faz, a outra não precisa saber, mas isso faz valer a pena, sabe? Saber que do teu sustento, do suor do teu rosto, daquilo que você faz, você pode colaborar com alguma pessoa que não tenha, sabe? A obra do Senhor também é isso, né?
poder alimentar aqueles que não têm, vestir aqueles que não têm. Isso anda meio esquecido por aí, né? Então, eu valorizo muito isso, porque a gente tem, não é muito, mas tem aquilo que Deus nos dá para que nós possamos passar. E tem gente que nem isso não tem, né? Então a gente precisa, como cristão, pensar um pouco mais nessa situação. E como a senhora falou, nesse momento de Covid, para mim foi um divisor de águas, né? Porque Uhum. eu tive o Covid, e eu passei assim em torno de uns 9, 10 dias péssimo, né? A minha boca assim, ela cozinhou tudo por dentro e por fora, como se tivesse escaldado com água fervendo. Eu não conseguia tomar água que ardia, não conseguia tomar o remédio que ardia, comer então, nem não via, sabe? E com o Covid Uhum. me serviu para mim ter a noção de como era bom tomar a água e eu não podia tomar água porque me ardia, sabe? Então, assim, eu dei valor Uhum. para coisas que eu nunca tinha pensado, tipo, tomar água que eu não conseguia, comer que eu não conseguia, Uhum. é... e a proximidade com a família, né? Mesmo estando isolado, né, você sente a falta de todo mundo e você quer ter a presença das pessoas e você não consegue, você não pode. Mas graças a Deus aí que fizemos a quarentena, depois da quarentena aí a gente foi muito bem medicado, né? Acredito que isso é um Uhum. fator preponderante também, que a gente não pode ser radical, né? Dizer que eu sou cristão, sou de Deus, não vou tomar remédio, não quero saber do médico, não, né? Não. Deus colocou um médico para cuidar da gente, né? Então, Claro. então fui muito bem Uhum. cuidado, a doutora Uhum. cuidou bem, me assistiu bem, sarei bem, Uhum. né? A minha esposa também teve a mesma forma, a minha sogra também. Nós tivemos aí um gosto ruim com relação ao Covid, que o sogro, né, que a gente amava e ama muito, acabou nos deixando, né, com relação ao Covid. Mês passado Uhum. eu perdi um primo de 47 anos sem comorbidades, que foi para UTI na sexta-feira, na quarta-feira, infelizmente, não aguentou. Então, serviu assim para que eu olhasse para minha esposa diferente. Serviu com que eu Uhum. olhasse para o meu filho diferente, né, querendo que ele seja melhor, que ele faça coisas diferentes, porque o Uhum. Covid ele tem que despertar a gente para alguma coisa, né? Se a gente estava dormindo, estava preguiçoso, sem querer fazer, agora é hora de chacoalhar a poeira e de aproveitar, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui ou se depois da manhã a gente vai É. estar aqui, porque fala-se de uma segunda onda, de uma terceira, de uma quarta, de uma variante de Manaus, de uma variante da França, então nós temos que aproveitar o tempo, né? Aproveitar o tempo para aprender, Verdade. para nos renovar, para sermos melhores, né? E para ser melhor a gente tem que Uhum. aprender, né? Tem que tomar atitude, tem que se colocar à disposição. Então é isso que o Covid ensinou, né? Ensinou muito Uhum. e para nós serviu como família para que a gente ficasse mais unido, né? Uhum. Eu, em alguns momentos, quando eu estava em risco, até eu já gravei, né, meu testemunho lá no hospital, quando eu estava em risco e na segunda madrugada que o Senhor me permitiu que eu visse de costas, né? Uhum. Como eu disse ali, eu estava neutra, sabe, Cadu? Se ele quisesse me levar, se ele quisesse me deixar, eu estava neutra. No fundo, eu queria mais que ele me levasse, né? Porque para quem vai, nós estamos indo para o nosso lar celestial, Exato. né? Quem tem essa certeza não tem medo de morrer. Uhum. Agora, para quem fica é que é triste, né? A ausência e essa coisa toda. E eu falei para ele, Senhor, eu estou neutra, eu não vou te pedir para ir ou para ficar. Eu não vou te pedir que o Senhor me salve aqui para eu viver, me cure. Não, eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Se o Senhor quer me levar, eu estou pronto, eu sou sua. Se o Senhor quer me deixar, algum propósito o Senhor tem. Um dos propósitos que eu entendo que ele me restaurou, permitiu que eu continuasse aqui, quis que eu continuasse aqui na Terra, nesse mundo aqui, nesse planeta,
Um dos motivos é justamente esse programa aqui, Acervo de Memórias, né, que tem impactado muita gente. Eu peço para que todo mundo continue divulgando, porque é o poder e a vontade de Deus esse programa. E o fato de eu ter ficado lá, Cadu, hoje eu sei o que as pessoas estão sofrendo lá dentro. Hoje eu sei o que a equipe dos médicos, os enfermeiros, a equipe técnica e enfermagem sofre o trabalho deles, os fisioterapeutas, o pessoal que está doente, quem tem Jesus, quem não tem. Na Uhum. minha ala teve os dias que era só eu ali cristã e e eu vi muita gente gritando, chorando, querendo pular a janela, e eu cantando, abençoando as pessoas e suportando com a ajuda e o poder de Deus todo aquele sofrimento. Então, hoje eu sei como está lá dentro, como a coisa é. Então, todos os dias o Senhor vai mostrando o Sim. propósito pelo qual a gente passa as experiências que a gente vive, né? Sem dúvida aí. Cadu, Oi. é, nós temos 10 minutos, a Nádia acabou de fazer isso aqui para mim, que eu tenho 10 minutos. Então, que a gente tem que encerrar em 8 minutos, mais ou menos, eu estou falando a minutagem, como você é radialista, você tem uma noção bem precisa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, para os ouvintes, né, os que estão conosco, e vai ter muita gente que vai entrar depois. Quero já deixar um abraço para todos, todos mesmo, o pastor David Jones, Ruth, Mike, Zé Freitas, todo esse pessoal que está com a gente. A semana que vem é o Akira, o pastor Akira lá de Barueri, Admiro muito, inclusive. e o testemunho dele também é Forte, forte. forte. E eu quero te chamar aqui outra vez, Cadu, porque Vamos você não estar. contou Tudo. muita coisa que, né? E que é muito A impactante. parte Então, eu forte nós gostaria. vamos aguentar. A parte forte, aquela parte fortona, a gente pode marcar para uma outra vez e a gente trabalha só em cima disso daí. Tá legal. Então, eu vou te chamar daqui mais ou menos um mês e meio, mais ou menos, você vai voltar, Com tá? certeza. Então, Cadu, deixa aí para nós uma mensagem de consolo aí, a mensagem que você tem no coração para todos nós. A mensagem que eu deixo para todos nós nesse momento é que nós estamos vivendo o tempo das dores, onde nós estamos aí tendo que aprender, né, com o andar da carruagem, como administrar a nossa vida e como nós vamos seguir a partir deste Covid. Né? E eu quero dizer que Uhum. nesse momento que a gente está vivendo, é um tempo de nós tomarmos decisões. Né? Não dá mais para a gente, vamos dizer assim, brincar de ser cristão. Nós precisamos realmente nos colocar na presença real e verdadeira de Deus, para que Ele possa coordenar a nossa vida. Né? E Amém. faço vários adendos quando eu digo isso. Nós estamos vendo comércio que fecha, comércio que abre, mas aí eu começo a fazer uma análise assim mais detalhada. Você começa a ver que aquelas pessoas que realmente servem a Deus com todo o seu coração, colocando Deus como princípio de tudo, essas pessoas não estão sentindo o momento que nós estamos passando. Que essas pessoas, apesar de momento ruim, elas estão crescendo na crise. E é esse um exemplo que nós temos que ter para nós nesse momento. Nós vivemos uma crise, mas nós temos Deus ao nosso lado. Deus pode nos direcionar, Deus pode nos levar para outros caminhos, Deus pode nos levar para outros locais, mas para isso nós precisamos ter um ato muito importante, que é levantar,
buscar a presença do Senhor, né? Que eu acho que é isso que está faltando nesse tempo do fim. A Bíblia já fala, pastora, que no final a fé se esfriaria, e nós temos visto isto muito, né? Então, é tempo de a gente tentar avivar a nossa fé, nos aproximar mais do Senhor, né? Para que nós possamos realmente fazer aquilo que Ele quer. Porque fazendo o que Ele quer, pastora, nós vamos com certeza prosperar em todas as áreas que nós formos atuar, sendo no trabalho, sendo na obra, sendo no casamento. Porque Deus precisa ser o primeiro, né? Deus sendo o primeiro, tudo dá certo. E eu tenho aprendido isso nessa pandemia, né? Por que eu digo isso? Porque a igreja fechada, mas isso não quer dizer que a igreja não tenha necessidades, mesmo estando com a porta fechada. E nesse momento faz com que a gente faça uma avaliação de quão importante a igreja é para nós, mesmo com a porta fechada. Acredito que esse fechamento da porta da igreja, a gente não poder estar durante a semana aí, isso ensinou para nós o quão importante é a igreja. E nós não podemos deixar a igreja perecer. Nós temos que auxiliar a igreja. Quando nós temos a cabeça que Deus está na nossa frente, a igreja não perece, pastor não perece, irmão não perece. Então, assim, eu tenho vivido dessa maneira, né? E faço votos que os irmãos que estão nos ouvindo vivam dessa maneira também. Busquem a presença do Senhor. Tem muita gente que o Covid afastou, né? Porque o medo do Covid afastou as pessoas de Deus. Que as pessoas não é que tenham medo e confiem, não precisa ter medo, é confiar em Deus. Se você fizer a coisa correta, o que é o correto? É usar a máscara, usar o álcool gel, não ficar aglomerado. Você vai fazer a coisa correta, tudo vai dar certo, né? Uma coisa que eu sempre falei na minha vida é a famosa pirâmide da nossa vida, né? A casinha da nossa vida, a pirâmide da nossa vida. O primeiro é Deus, é imexível, não tem. A parte de baixo você monta como você quiser. Se a igreja é mais importante, se a família, aquela coisa toda. Mas vamos dizer assim, a cunheira da minha casa é Deus, né? Não tem. Uhum. E eu começo a olhar para trás, sabe? E ver que empresas de muitos anos fecharam. E de que nós, pequenos, mais servos de Deus, mas cumprindo verdadeiramente com o nosso papel, nós estamos de pé. Isso é um exemplo que eu quero deixar aqui, que quando Deus é primeiro, as coisas nossas vão ser primeiro também. Porque se Deus é segundo, terceiro e quarto, como que você vai querer que alguma coisa aconteça rápido? Não tem como, né? A gente tem que dar autoridade para Ele e, para mim, não me alongar muito. Deus sempre na frente, com pandemia, sem pandemia. Tá com medo da pandemia? Vai pro joelho falar com Deus. Tá desesperado? Vai falar com Deus. Tá difícil no teu trabalho? Vai falar com Deus. É Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que quebra muro, Ele faz tudo, mas depende de nós, né? Ele não vai arrombar a porta do nosso coração, né, pastor? Ele é um gentleman. Ele só vai entrar se ele foi convidado. Mas para convidar, a gente precisa ter um ato, que nós tenhamos esse ato. Um ato de convidá-lo, um ato de darmos a ele realmente o local de destaque e condições. Porque a igreja fechada faz a gente pensar o quão importante ela é na vida das pessoas. Na minha, muito, da minha família, muito, acredito, que das pessoas que estão ouvindo muito, então, pensemos nisso. Deus em primeiro lugar, e agora é momento de estender a mão, não de esquecer das pessoas. Amém. Cadu, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu quero que você volte de novo. Agradeço também a todos que estiveram, que estão conosco também, apoiando esse canal. Que Deus abençoe a todos, que todos sejam realmente felizes
gratos a Deus por todas as coisas, se rendam verdadeiramente e quinta-feira que vem, às 20 horas, nós estaremos aqui com o pastor Akira. Então, Benção. muito obrigada, boa noite, Cadu, um beijo para você, tá? Nos vemos no nosso curso e a todos vocês também eu desejo uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Tchau, Cadu, beijo.